que eu quero hoje aqui é passar um pouquinho da minha experiência. Eu já tenho mais de 10 anos, eu já fui executiva, já fui superintendente de shopping, gerente de grandes marcas de varejo e já trabalhei na Disney, também na área de entretenimento da Disney Brasil, que era o que eu cuidava do marketing dos lançamentos dos filmes, né? Os filmes iam para o cinema, depois a gente lançava em DVD. Na época que eu comecei na Disney ainda existia VHS. Acho que para muita gente vocês de repente nem conhecem o que é VHS. E eu atuo como consultora de imagem há mais de 10 anos e já ajudei a mais de 2.000 mulheres, além de grandes marcas de varejo. Então, eu acho que independente da gente trabalhar mais numa área, saber um pouco mais sobre uma área ou sobre a outra, eu acho que esse aprendizado contínuo, né, da gente ouvir outras consultoras, ouvir novas formas, outras formas de trabalho, ajuda muito. E é por isso que eu tenho como meta, todo ano, fazer ou um curso, ou participar de algum workshop, de alguma coisa, para me manter atualizada no sentido de ouvir novas possibilidades. Porque a nossa verdade não é a única, né? E eu acho que assim, a gente tá aberta a ouvir outras pessoas do nosso ramo falando formas diferentes de atender, a gente acaba aprendendo e incrementando a nossa forma de atender também, né? Porque eu acho que assim, a gente sai do curso que eles dizem que a gente tem que atender primeiro por isso, depois por aquilo, depois por aquilo outro, né? E a gente, quando começa a atender, a gente começa a desenhar o nosso molde de atendimento, nosso modelo de atendimento. E eu acho que cada pessoa acaba criando o seu modelo de atendimento. E eu acho que isso é que personifica e faz com que a gente não seja tão concorrente uma da outra, né? Porque a sua maneira de atender é diferente de outra pessoa, e a pessoa, quando prefere você a uma outra consultora, provavelmente é porque ela se identifica mais com você do que com a outra por algum motivo. Ou é porque você fala de uma forma diferente, ou é porque você vende o seu serviço de uma forma diferente, ou porque você entrega de uma forma diferente. E isso, eu acho que na verdade, é o que sempre me norteou muito, principalmente em relação às minhas redes sociais, que é um dos assuntos mais fortes que eu vou falar aqui, né? Eu vou dar exemplo para vocês sobre as minhas redes sociais, porque quando eu comecei, eu não comecei como consultora, eu comecei vendendo no Instagram, quando o Instagram não era de venda. Então, eu, na verdade, usava o Instagram para anunciar a minha venda, mas eu fazia venda pelo WhatsApp, né? Fui fazer curso de venda pelo Instagram quando ninguém vendia pelo Instagram. E como eu sempre trabalhei com varejo, o varejo também sempre foi um braço do meu trabalho, né? Fazer o atendimento via varejo, né? Fazer palestras no varejo, porque assim me convidavam para ir convidar pessoas, e eu sempre falei, eu não sou RP, né? Eu não só convido pessoas. Para eu convidar as pessoas, eu tenho que gerar um conteúdo, e isso é um propósito meu. Eu não simplesmente levo a cliente para a loja para ela comprar. Eu quero que ela saia de lá com algum aprendizado, que ela tenha algum recall daquela marca ou meu, e de alguma forma. Então, sempre que eu trabalhei com essas marcas de varejo, eu sempre trabalhei com esse foco de venda, sim, ajudo você a vender, mas contanto que eu possa passar um conteúdo, que eu ensine alguma coisa para as minhas clientes, né? Ou para todas as clientes que estão ali. Como consultora, a gente tem que, principalmente em relação a redes sociais, em relação à comunicação, né, a nossa comunicação com o público, definir como que a gente quer se posicionar e aonde a gente quer se comunicar com esse público, né? Se a gente quer se comunicar só de forma offline ou se a gente quer se comunicar de forma online e através de que redes sociais. Porque uma coisa eu já digo para vocês, assim, não adianta a gente querer focar em 10, a gente não consegue. A não ser que a gente tenha uma equipe com a gente. O nosso trabalho no começo é muito solitário,
né? Eu até hoje faço tudo muito sozinha, mesmo com 10 anos, mais de 10 anos de mercado. Eu tenho uma pessoa que edita meus vídeos, eu tenho uma pessoa que me ajuda nos layouts, mas o conteúdo é todo meu, eu que crio, eu que penso, eu que pesquiso. Então, assim, fazer isso para diversas redes sociais, às vezes fica humanamente realmente impossível. Então, definir aonde você quer direcionar a sua força é muito importante. E saber, e como é que você sabe para onde você direciona? Sabendo que nicho que você quer atingir. Então, hoje eu tenho um público que eu já defini que eu quero atender mulheres como eu, que tenham mais de 50 anos ou que estejam chegando nos 50 anos. São mulheres que os filhos já estão mais velhos, então elas estão conseguindo dar atenção para elas, né? Estão conseguindo se olhar melhor. São executivas que muitas vezes, por ter família, por ter filho, por ter marido, não conseguem ter tempo. Então, eu uso muito o mote da economia de tempo, economia emocional e economia de tempo, porque você não se desgasta em frente ao guarda-roupa quando você pensa no seu look, quando você pensa no que vestir, né? E aí eu tenho isso muito claro para mim. E aí, além de eu usar isso como estratégia para me comunicar, para minha fala, para o meu tom de voz, né? Quando eu fiz na época da pandemia, eu fiz um curso de branding pessoal, justamente para eu redefinir isso, porque a pandemia meio que deu um susto em todo mundo, né? O que vai ser agora? Como é que vai ser tudo? Eu fui fazer esse meu primeiro rebrand, e aí eu realmente defini onde era meu público e que linha estratégica eu queria seguir no sentido de comunicação, de tom de voz, e que redes sociais que eu ia focar, né? E por que também definir isso? Porque a gente tem que ter uma consistência e uma frequência nas postagens. Independente da onde você vai se comunicar, em qual rede social você vai se comunicar, ou de que forma você vai se comunicar. Tem gente que se comunica só por e-mail, tem gente que só se comunica de forma offline. Independente disso, você precisa de uma frequência, porque senão as pessoas esquecem de você. Você precisa estar sempre lembrando as pessoas que você existe, que você está ali, que o seu trabalho não parou, que você tem que se mostrar o tempo inteiro. Então, ter uma frequência e uma consistência na sua fala, na sua postagem é muito importante. Então, como é que eu funciono com isso? Eu tenho um calendário mensal que eu planejo meu mês todo início de mês. Então, eu sei exatamente o que eu vou postar naquele mês, aonde e por que eu vou postar, né? Se tem algum feriado, se tem alguma data importante. Então, eu levo em consideração a isso. E isso acabou que eu trouxe muito da minha época de shopping, porque eu tinha que fazer esse planejamento muito em função das datas do varejo, né? Do Dia das Mães, de Dia dos Pais, de feriado, tal, por conta de trabalhar com varejo, né? E aí eu acabei trazendo esse meu resquício, esse meu aprendizado para dentro da consultoria, no sentido de redes sociais, de estar presente nas redes sociais de uma forma consistente, né? Então, eu levo em consideração tudo isso, além de o que eu quero falar para o meu público. Hoje eu trabalho muito, eu tenho mais de 60 mil seguidores, então eu trabalho muito como influenciadora. Acaba que as marcas me procuram para eu influenciar, ou eu vou a eventos para divulgar a marca, tal, mas isso é uma coisa que eu acho extremamente importante. Assim, a gente escolher a quem a gente se associa, a quem a gente une a nossa marca. Porque tudo na gente, vocês sabem disso, tudo na gente comunica. Então, se você se associar a uma marca que não tem o mesmo tom de voz que você, que não tem a mesma linguagem, um propósito parecido, a mesma visão e a mesma missão que você pode deturpar a sua imagem. As pessoas podem entender errado. Então, escolher a marca é muito importante. E aí a escolha da marca, inclusive, é feita na hora de você até determinar o valor que você vai cobrar para cada marca. Até para você determinar se nessa marca eu aceito permuta,
ou nessa marca eu não aceito permuta, porque não é uma marca que é uma marca que eu só faço porque eu quero receber. Então, até isso é importante a gente ter em mente para a gente poder saber exatamente o que a gente quer, o que a gente está comunicando e o que as pessoas que estão ali vendo você associado àquela marca estão lendo sobre você e sobre o que você está dizendo sobre ela. Tá? Então, isso é muito importante, ter uma seleção criteriosa. E aí eu não digo só até de marca, não. Eu digo até de parceira, né? Tipo, se eu decidir fazer um trabalho com a Rita, eu tenho que estar alinhada com a Rita em termos de propósito, em termos de comunicação, porque senão, se a gente falar de línguas muito diferentes, se, por exemplo, eu vendo muito uma coisa porque eu era consumista, né? Eu tenho uma história toda de um consumo que eu fui diagnosticada, compradora compulsiva, tal, não sei o que, consumista todas nós somos, mas eu fui diagnosticada como compulsão, e a compulsão é uma doença, né? Então, eu vendo muito isso nas minhas redes sociais, eu vendo muito isso no meu trabalho. Vamos fazer uma compra consciente. Eu não posso me unir a uma marca que ela só queira vender a qualquer preço. Eu tenho que fazer com que as pessoas que me liguem àquela marca entendam que eu estou oferecendo para ela o melhor em relação ao que ela quer. E não que eu estou ali simplesmente para vender por vender. E aí, características que eu acho que fazem toda a diferença para você ter um bom Instagram e mostrar quem você é nele, tá? Você tem que ter aqui na bio explicando exatamente quem você é e qual o seu propósito aqui, o que você faz aqui, o que você entrega aqui, o que você transforma. E usar essas palavras de forma correta, com poucas palavras, mas que comunique você, faz muita diferença. Então, o que eu faço? Qual é o meu grande propósito? É levar qualquer mulher a ela se sentir elegante em qualquer ocasião. Então, esse é o meu chamariz. Então, se você quer uma pessoa que te ajude a ficar elegante, independente de você estar na praia, independente de você estar no seu momento de lazer, independente de você estar numa festa de casamento, numa formatura, você fala comigo que eu vou te ajudar. Então, independe da ocasião. Eu tenho uma formação que é de marketing e de consultora. A minha formação base é marketing. A minha segunda formação é negócios, né? Eu sou pós-graduada em negócios pela GV e me formei em consultoria de imagem e estilo, que sempre foi uma paixão minha, né? A moda sempre foi uma paixão minha. E quando eu passei por um processo de demissão, eu conto tudo isso no meu vídeo principal do YouTube, contando essa minha história, fala quem eu sou, fala da minha compulsão, fala de tudo isso que eu acho que, assim, as pessoas que têm ali, elas têm que saber quem a gente é, né? Quem é a Vanessa? O meu stories, ele conta uma história do meu dia. Ele conta a minha ginástica às 7 da manhã, ele conta o meu café da manhã, e aí eu entro com o projeto que eu estou fazendo junto com a Lite Saúde, que é de uma dieta especial de reeducação alimentar, tal, não sei o quê. Aí eu entro no meu look do dia, no que eu vou vestir para passar o meu dia e entro nos meus compromissos. Então, eu tenho esse roteiro na minha cabeça para poder seguir o meu stories contando, porque é isso que conecta as pessoas. As pessoas gostam de assistir a novelinha que a gente cria para eles. E no feed, eu tento postar no mínimo 3 vezes por semana. Gente, eu já postei 7 vezes por semana, eu já postei 5 vezes por semana. O feed hoje, ele não é um alavancador de venda e nem de aproximação de clientes, mas ele tem que estar presente, porque se a pessoa entra no seu Instagram, ele tem que dizer quem você é, ele tem que falar a sua língua. Então eu coloco lá as coisas que eu gosto. Toda segunda-feira tem o meu vídeo de dica, né? Então, a segunda-feira, que é o meu vídeo que vai para o YouTube, que o teaser vai para o Instagram, é sempre um conteúdo de meio de funil, que é um conteúdo que eu falo, que eu ensino alguma coisa, que eu explico alguma coisa. Durante a semana, eu posto um look meu, sempre pensando no que eu vou ensinar
com aquela minha vestimenta, né? Por que que eu usei daquela forma? O que que aquilo me agregou em termos de imagem? Eu sempre penso nesse sentido e sempre boto alguma preferência minha. O meu restaurante preferido, o meu lugar preferido. Então, por exemplo, amanhã eu vou postar esse look que eu tô hoje lá no Horto das Acácias, né? E aí vou aproveitar para falar da visita que eu fiz, do horto, do trabalho que eu vou começar a fazer com eles, que aí você começa a fazer essa conexão. Então, as pessoas têm que entrar no seu feed e saber a sua história. Tem que estar ali no seu feed um pouquinho da sua história. Porque, às vezes, as pessoas te procuram, querem saber quem você é, e a primeira coisa que elas fazem é dar uma olhada geral no seu feed. Então, você tem que ter coerência, você tem que ter uma comunicação visual que converse com quem você é. E eu acho que, assim, ter pelo menos a disciplina de postar ali 3 vezes por semana, realmente é uma disciplina, hoje, para mim, super funciona. Os destaques da gente tem que ser um resumo das nossas, de quem a gente é, né? Então tem que ter um quem é você, tem que ter quais os tipos de serviço que você oferece, tem que ter os seus looks, se você é consultora de imagem, tem que ter os seus looks preferidos ou os seus looks do dia, exemplo de trabalho, né? Então eu foco muito nisso e eu sempre me preocupo muito com as fotos serem de boa qualidade, serem sempre feitas por uma outra pessoa. Raramente você vai ver uma selfie minha no meu feed, a não ser que a selfie saia realmente muito boa, porque eu acho que, assim, na hora que eu me exponho ali, eu quero que as pessoas me vejam por inteiro. Se você faz uma selfie, você sempre tampa alguma coisa sua. E por isso que eu acho que é muito importante a gente ter, poder conseguir ter sempre uma pessoa com você, que seja uma amiga ou alguém, que possa fazer uma foto sua para ficar com mais cara profissional. Minha segunda rede social, que eu tenho mais números de inscritos e que eu realmente dou atenção, é o meu canal do YouTube. Tá? Por que é o meu canal do YouTube? Porque o YouTube eu tenho como, depois que você passa de 1.000 inscritos, se eu não me engano, você consegue começar a ser monetizada, tá? É uma monetização muito pequena, muito, demora. Você só consegue resgatar a monetização depois que você comprar os primeiros $100. Então, mas, assim, é uma forma das pessoas me acharem. O YouTube tem crescido muito, principalmente por conta do streaming, por conta de várias pessoas que estão fazendo coisas no YouTube. Eu sou hoje uma consumidora de YouTube, eu assisto muito podcast, eu escuto muito podcast no YouTube, né? Eu assisto muito shorts. Então, o YouTube virou um canal para mim que tem uma importância. Eu tenho um público lá, as minhas seguidoras, muitas migraram para lá também, me assistem lá, já sabem que todo domingo, às 19 horas, eu coloco um conteúdo novo. Me dá trabalho, gente? Me dá. Tá? Me dá trabalho. Eu tenho que parar uma tarde da minha semana para não fazer nada, para só gravar esse conteúdo. Eu hoje, por exemplo, escrevi o roteiro do meu próximo, porque assim, eu escrevo o roteiro, pelo menos para eu lembrar tudo que eu tenho que falar. Então, tem que te dar trabalho, tá? Mas aí cabe a você querer se dedicar mais Por isso que eu falo, você tem que escolher quais são as brigas que você quer entrar. E o Instagram e o YouTube são as brigas que eu mais gosto e são as brigas que eu realmente me dedico, que eu mais me dedico, tá? Então eu paro realmente. Esse aqui é o vídeo que tá na minha capa do YouTube, que ele fala da minha vida. Quem quiser assistir lá, entender um pouquinho mais de quem eu sou, esse vídeo tá super completo, ele é um pouquinho longo, mas vocês vão conhecer um pouquinho mais da Vanessa. Né? A linguagem do meu YouTube, as cores do meu YouTube tem que conversar com as cores do meu Instagram, que tem que conversar com as cores de outros canais meus, tá? Dizendo, ter na capa as minhas principais informações também é muito importante, tá? Eu tenho esse canal ativo, ou seja, que eu entro lá, que eu posto há 2 anos e já consegui 3.750 mil inscritos. Gente, tem gente com 1 milhão de inscritos, 2 milhões de inscritos, mas eu sou super feliz com os meus 3.750 e eles crescem todo mês. Todo mês eu ganho mais 100, 200 inscritos, até que, quem sabe, um dia um vídeo meu viralize também no YouTube. A gente não sabe, né? E aí a gente ganha
um presente da viralização, porque eu não vou pagar para ter seguidor nem inscrito, porque eu acho que isso não fica orgânico, acho que isso não condiz comigo, não me agrega, porque você acaba não tendo engajamento, e eu acho que o engajamento, para mim, é muito mais importante do que eu ter número. Site, gente, é importante ter site? Bom, eu venho do mundo corporativo, eu venho de marketing, de mundo corporativo. Eu acho que, assim, eu ter um site, a pessoa dar um Google e me achar no Google e ver que eu tenho uma página, se qualquer coisa morrer, se qualquer rede social morrer, a pessoa não vai deixar de me encontrar. Tá? Então, eu acho que o site, ele acaba te dando uma profissionalizada. Ele te bota num patamar um pouco mais profissional. É uma coisa mais cara de você fazer? Sim, tá? Mas eu sempre quis ter site. Tenho site desde o começo da minha carreira. O que eu fui fazendo é atualizando ele, mudando um pouco o perfil dele e dando uma repaginada nele. Já tive blog no site, hoje não tenho mais. Hoje eu estou precisando refazer todas as minhas fotos do site. Eu estou ainda aí com cabelo curto, então já não tá mais eu. Eu hoje tenho mecha no cabelo, já não estou com esse cabelo tão escuro. Então eu preciso fazer isso, a gente precisa estar atenta a isso também. Então dá trabalho, como qualquer trabalho dá trabalho, qualquer negócio dá trabalho, né? Se a gente quer olhar para a nossa consultoria, para a gente como marca e pensar, cara, nós somos um negócio, a gente tem que olhar para o nosso negócio como negócio. E aí você tem que se cobrir e se resguardar por todos os lados. Então, eu acho que no site eu coloco os meus links lá para as minhas páginas de venda, para o meu curso online, para os meus e-books. Quando eu quero fazer alguma divulgação especial, eu boto lá no site, né? Tem que ter conteúdos pertinentes sobre os meus serviços. E eu acho que hoje as pessoas não leem mais blog, não é isso que vai fazer o seu site ser mais visitado ou não. É lógico que se ele tiver um dinamismo, é melhor, mas eu faço muito isso pelo Instagram, então eu não vejo necessidade de ter o meu site dinâmico, como eu já tive essa necessidade lá atrás, por isso que eu tinha blog e hoje eu não tenho mais. Então eu uso muito meu site para me divulgar, para ser como se fosse o meu showroom. O meu portfólio tá ali. Então eu boto o que saiu na mídia de mim. Eu faço como se fosse realmente o meu portfólio, que antigamente, quem trabalhou com publicidade sabe que a gente andava com uma pasta de portfólio para mostrar nossos trabalhos, né? E o meu site, ele serve para isso. Bom, porque o que acontece com o TikTok também, né? As pessoas acham que TikTok é dancinha. E TikTok não é dancinha, mas TikTok é sim uma coisa de rapidez, uma coisa de agilidade e coisas que você fornece uma informação muito rápida. Então, um Get Ready With Me, as pessoas adoram, né? Você indicar como é que você veste, como é que você faz a bainha, como é que você amarra uma blusa, isso tudo são as coisas importantes para o nosso nicho de consultoria de imagem que bombam, acabam bombando e acabam viralizando no TikTok, né? E não adianta, nós somos uma eu-presa, né? E assim, as pessoas querem ver o nosso rosto, as pessoas querem ver a nossa fala, as pessoas querem ver o que a gente entrega para elas. A gente não pode contratar uma assistente para gravar um TikTok para gente. A gente não pode contratar uma assistente para gravar vídeo do Instagram dessas coisas para gente. Isso aí não tem jeito. As pessoas querem ver o nosso rostinho, feio ou bonito, gordo ou magro, não interessa. As pessoas querem ver a gente. Pessoas não compram marcas, pessoas compram pessoas. É uma coisa que eu falo muito para as marcas de varejo que me contratam. E aí, uma coisa que eu acho imprescindível todo mundo ter na mente: como precificar o seu trabalho. Gente, quanto vale a sua hora? E aí você vai montando os seus pacotes. Mas assim, cara, a minha hora vale X. Em cima dessa hora, você monta os seus pacotes. Mas você tem que ter claro quanto vale a sua hora. Porque a sua hora é que diz aonde você quer chegar. Então, por exemplo, num personal shopper, por isso que eu coloco lá, no mínimo, 2 horas de personal shopper. E aí o personal shopper
no mínimo de 2 horas, eu não cobro 2 horas, eu cobro 2 horas e pouco, porque tem o meu trânsito, tem o meu deslocamento, tem o tempo que eu chego antes para fazer um pré-shopping. Então, você tem que pensar nisso tudo. Então, você tem que saber quanto você vale em termos de hora, tá? Porque como a gente é serviço a gente não tem como mensurar, a não ser através da hora gasta, que a gente gasta entregando o nosso serviço. E definir metas mensais, né? Eu acho que é muito importante você saber quanto que você gasta com a sua empresa. Então, eu hoje tenho lá quanto que eu pago por ser um CNPJ, quanto que eu pago para a menina que edita, quanto que eu pago para a menina que coloca minhas coisas para o feed, faz os meus designs. Se eu pago uma pessoa extra para ir me gravar em algum lugar, quanto que eu pago? Eu tenho que ter isso muito claro na minha cabeça, porque isso é o meu custo mensal, e eu tenho que colocar um mínimo de venda para cobrir meu custo e para eu ter algum lucro. Então, eu também tenho que ter na minha cabeça quanto é que eu custo como pessoa, né? Então, assim, cara, eu para viver preciso de X mil. Então, como é que eu chego nesses X mil? E dentro desses X mil, eu já tenho que ter esses X mil para eu viver como pessoa, Vanessa. Eu já tenho que ter pago minha empresa, já tenho que ter pago os meus custos, já tenho que ter pago tudo isso. Então, ter isso muito claro é importante. E ter também muito claro quanto você quer de lucro, quanto você quer no seu year plan, quanto que você quer fazer de ano, que é a mesma coisa que você negocia quando você vai procurar um emprego. A pessoa pergunta, quanto você quer ganhar? Cara, você pode... Eu sempre preferi falar quanto que eu preferia ganhar anualmente. Aí eu quero chegar e ganhar, tipo, 500 mil por ano. Entendeu? Entre bônus, entre salário, entre 13º, entre o que for. Vamos supor, tô chutando um número aqui. Entendeu? Então, você ter clareza desse número também, quanto que você quer ganhar no final do ano, e você chegar no final do ano e somar, fazer a sua soma, saber aonde que você errou, fazer esse seu balanço, também é muito importante. Fazer seu planejamento para o ano seguinte é muito importante. É muito importante você ter... Porque, assim, nós somos uma empresa. Nós somos uma empresa. E uma empresa funciona assim. Então, você tem que funcionar dessa mesma forma. Tá? Então, a gente é profissional liberal, mas... E o ideal é que a gente... Vou confessar para vocês que nem eu tenho conseguido fazer isso. Consegui já no passado e agora estou lutando para isso de novo, porque o mercado está muito... estranho. Mas, assim, o ideal é que você sempre trabalhe 2 meses na frente. Porque se acontecer, a gente é profissional liberal, nosso ganho é muito... oscila demais. Então, se você conseguir trabalhar com 2 meses na frente, no sentido de você ter 2 meses... Eu hoje estou ganhando para pagar daqui a 2 meses. Tipo, para usar esse dinheiro se eu precisar daqui a 2 meses. Ou seja, esse mês já está pago. Esse é o ideal. Mas nem sempre a gente consegue, mas a gente tem que batalhar por isso. E é assim que eu tento me organizar e trabalhar comigo como negócio. É isso, gente.